Isso que eu estava tentando lembrar. É o som do CQ. ICQ. Pessoal, boa noite. Então, a gravação começou. Vamos começar formalmente nossa reunião, nossa aula, né? Boa noite a todos os alunos, professores que estão on aí, Wilson, Alexandra, boa noite. Boa noite. Pessoal, vamos. Não. Wilson, Alexandra, vocês ficam de olho no chat. Estou de olho no chat. Eu vou aqui no slide. Pode ser? Opa, Então, bora lá. estou Vamos aqui. falar da Agenda 8 hoje, que é a agenda que trata do controle da produção. É um assunto que eu gosto demais, um assunto que eu acho muito relevante, muito importante, até porque eu tenho uma pequena indústria e o controle da produção é essencial dentro de uma grande ou pequena empresa, né? Então é fundamental a gente ter o controle do que está produzindo, porque toda indústria, toda empresa que produz alguma coisa acaba sendo apertada por margens bem pequenas. E aí qualquer erro, né, qualquer problema de qualidade, qualquer erro de produtividade, isso acaba afetando muito o desempenho e o resultado daquela empresa, né? Então vamos lá, o que é o controle da produção? É o acompanhamento e a avaliação dos sistemas produtivos para garantir que tudo ocorra conforme planejado. Ligar o ventilador e voltar. Então, quando a gente tem uma produção, né, a gente pensa no que a gente vai fazer, na quantidade, no prazo que demora para produzir, no tempo que demora para a matéria-prima chegar, o tempo que demora para você entregar aquilo. Então, tudo isso está relacionado a essa conformidade com o que foi planejado. Então, quando você controla a produção, você tem como objetivo garantir a produtividade e a qualidade. Ou seja, eu quero que tudo esteja ali no local certo, no momento certo, para que eu seja produtivo. Eu quero que as minhas matérias-primas, máquinas, equipamentos e tudo que eu uso tenha qualidade o suficiente, né, para que eu possa entregar para o meu cliente aquele produto com a qualidade esperada, com a qualidade que ele gostaria de receber. Tá? Outro objetivo muito importante, identificar e corrigir erros e desvios. Então, quando você controla a sua produção, você consegue ver, enxergar, né, aonde tem problemas e corrigir antes que aquele problema afete toda a sua produção ou o seu produto final. Então, quando você consegue identificar e corrigir os erros ou os desvios que tem na sua produção, você assegura a sua produtividade, você assegura a sua qualidade. Tá? E outro objetivo importante que é assegurar que a produção atenda à demanda, né? Esse é um ponto que acaba manchando muitas empresas. De repente a empresa, principalmente empresas pequenas, né? A empresa vai lá e promete que vai produzir e entregar aquilo dentro de um determinado prazo. Aí o outro cliente vem e compra, o outro cliente vem e compra, o outro cliente vem e compra. De repente essa empresa aí acaba se vendendo além do que consegue produzir e não consegue atender aquela demanda da maneira adequada. Esse é um ponto muito importante também. Como exemplo, a gente tem a indústria farmacêutica que controla todas as etapas para garantir a segurança do medicamento, né? E a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia são dois pontos que nós, duas indústrias, né, que nós como consumidores, nós queremos que tenha qualidade total, né? Diferente, de repente, a minha empresa é uma empresa que faz roupas, né? Se tiver uma roupa com um pequeno defeito, o cliente vai ficar um pouco chateado, vai ficar um pouco, talvez vai querer trocar aquele produto, um pouco insatisfeito, mas a gente não aceitaria um remédio com algum defeito, né? Se a gente receber um remédio que tem algum defeito, a gente vai ter um problema muito sério. Então é importantíssimo ficar atento, né, na indústria farmacêutica ao controle da produção, ao controle da qualidade dessa indústria. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo aqui no chat. Então, nós temos 4 perguntas fundamentais para ter um controle de produção eficiente. Então, a empresa precisa responder o quê? Quanto produzir? Está relacionado à quantidade que ela consegue produzir, ou seja, uma análise
de todas as suas máquinas, equipamentos, pessoas para trabalhar e também, por outro lado, uma análise da demanda, né? Então imagine, não adianta eu produzir milhares de medicamentos, como estava no exemplo anterior, se ninguém quer comprar aquele remédio. Não adianta eu produzir milhares de Monjaro se ninguém quer comprar Monjaro. Mas agora todo mundo quer, né? Então, o contrário também é verdade. Poxa, a demanda para esse produto, para esse medicamento é muito alta, então eu posso produzir, posso investir numa indústria para produzir cada vez mais. Ok? Uma segunda pergunta, ó, como produzir? Relacionado aos processos internos, né? Todo o processo, desde do início, quando a matéria-prima chega na indústria, até o processo final ali, de repente, numa conferência de qualidade, embalando o produto, né? Para ser despachado, todo esse processo ele precisa ser acompanhado, né? Precisa ser verificado. Você precisa trabalhar com máquinas adequadas, equipamentos, pessoas capacitadas, né? O conhecimento técnico, a competência técnica também é fundamental dentro de um controle de produção, tá? E a terceira pergunta, em quanto tempo produzir? Está relacionado à eficiência e à produtividade. E a frase tempo é dinheiro nunca foi tão verdade quando você pensa numa indústria, né? Porque se você não consegue ser eficiente, se você não consegue produzir aquilo que você tem que fazer no menor tempo possível, com o menor custo possível, você acaba perdendo o mercado. Seus concorrentes vão de repente vender o mesmo produto que o seu num preço mais barato. E aí você olha assim, poxa, por que eu não consigo vender nesse preço? Por que eu não consigo produzir mais barato? Porque você não está sendo eficiente. O conceito de eficiência é você produzir aquele produto, chegar àquele produto final, utilizando o mínimo de recurso possível. Esse recurso pode ser tempo, pode ser matéria-prima, pode ser mão de obra, pode ser algum implemento ali que está relacionado àquela produção. Então é importantíssimo aí entender, né, qual é o seu tempo de produção, tá? E a quarta pergunta... Oi? Jota, o Lucas está comentando aqui, né? Sobre uma empresa de blindagem veicular, né? Imagina um erro numa empresa de blindagem veicular. Acho que era do exemplo que você estava falando, né? Então, porque é uma empresa complexa, né? Que envolve processos técnicos, segurança, conformidade, gestão de múltiplos insumos. Você quer fazer alguma pergunta, Lucas? Eu acho que toda empresa que envolve essa questão da nossa vida, né, da vida do cliente, por exemplo, alimento, farmacêutico, né, a questão da blindagem aí, né, uma empresa que faz, por exemplo, colete para policial, aquele colete antibala, como é que chama aquilo lá? Colete de Não é segurança, né? salva-vida, Não é colete salva-vida. balístico, Também. balístico. Uma empresa que produz um colete balístico ali, ele não é efetivo, com certeza, né? É uma qualidade que nós não podemos aceitar que seja ruim. Então, tudo que está relacionado à nossa vida, realmente a gente acaba não aceitando uma qualidade ruim. Mas, de repente, você comprar um pneu bem baratinho, importado da China, que não durou muito tempo, você está assim, poxa, a qualidade não é tão boa, mas o custo também foi barato, e aí a vida segue, né? E aí também puxa para a gente essa última pergunta, né? Quanto custa produzir? Relacionado ao uso eficiente dos recursos, né? Um exemplo bem presente aí, né, que a gente viu nos últimos anos, é a indústria automobilística. Nós vimos, por exemplo, a Ford fechando as suas fábricas aqui e as empresas chinesas abrindo suas fábricas aqui no Brasil. Por quê? Porque eles conseguem ter um custo produtivo menor, eles conseguem produzir com um custo menor e vender num preço competitivo, né? Se vocês observarem, vocês vão ver vários carros chineses na rua aí, para todo lado tem, né? As pessoas estão comprando bastante e, enquanto isso, a produção da indústria brasileira automobilística aí vem caindo, né? Fábricas fechando. Então, o custo ele é fundamental para a longevidade da sua empresa. Se você não consegue competir com o seu concorrente, ou você tem que rever a sua empresa, ou vai acabar fechando, né? Ok? Ô, João, Oi. pegando um gancho aí do que você explicou, principalmente nos itens quanto produzir e em quanto tempo,
algumas empresas colocam lá suas metas por hora, né? Então sobe uma placa lá, um letreiro digital, olha, meta dessa hora, produzir 1.000 peças, 2.000, 5.000. Isso tudo condiz com o acompanhamento do planejamento e controle da produção, considerando os funcionários que você tem ali nos postos de trabalho, a eficiência das máquinas, as manutenções. Então, esse também é um indicador interessante aí para compartilhar. Show. Isso só acontece se a empresa tem uma produção bem organizada, né? Se ela tem uma produção bem feita, bem organizada, todas as máquinas, equipamentos, funcionários, ele consegue fazer. Se não for organizado, não consegue ter o mínimo de controle. Então é fundamental aí ter a organização, né? A gente acaba falando durante as aulas das funções da administração, mas quando a gente vai para a produção, né, para a gestão da produção, a organização e o controle é fundamental dentro dessa área, né? Meus cachorros resolveram participar também. Continuando então, acho que eu pulei um não. Continuando, ó. Não. Controle de produção e estoques também é um tema que a gente estuda dentro dessa agenda, né? E é super, super relevante você estar de olho no seu estoque, né? Em algumas empresas não podem ter problemas de estoque, não pode ter produtos que ficam ali obsoletos, então controlar o estoque é fundamental. Então, como é feito o controle? Pela supervisão da produção, através de uso de gráficos, de análise estatística, né? De um monitoramento contínuo, e aí até entra o que o Wilson citou para a gente, né? De repente a empresa tem ali um letreiro digital falando, olha, nas primeiras horas o ritmo não foi legal, precisa aumentar o ritmo. Já batemos a meta, vamos se esforçar agora para dobrar a meta, né? Igual a Dilma falou, não, a gente não tem meta, quando atingir a meta a gente dobra a meta. Então, assim, é importantíssimo aí, ter parâmetros para poder fazer um controle da produção, para fazer um controle efetivo de produção, né? E também o controle de estoque é um ponto importantíssimo, por quê? Não tem como produzir sem ter estoque. Imagine, a fábrica vende lá 10.000 carros. Para produzir 10.000 carros, ela precisa de 50.000 pneus, né? 4 pneus para rodar e um de reserva. Se essa empresa não tiver os pneus lá no estoque dela, como que ela vai produzir naquele dia, naquele mês, naquela semana? Certo? Então, o controle de estoque é importantíssimo, né? Você ter realmente ali, saber realmente o que você tem de estoque, quando você vai ter que fazer um novo pedido, que envolve essa questão do nível mínimo de estoque para reposição, né? Poxa, todo dia, ainda puxando o exemplo dos carros, todo dia eu uso 200 pneus na minha fábrica. Será que eu vou deixar meu estoque zerar para comprar de novo? Meu fornecedor talvez demore 2, 3, 4 dias para me entregar. Então, se eu uso 200 todo dia e meu fornecedor demora 4 dias, quando eu tiver com estoque lá de 800 a 1.000 pneus, eu tenho que comprar de novo para repor meu estoque. Tá? E isso entra o conceito de estoque de segurança, né, que é o item abaixo aí. Ele vai evitar a falta de materiais, como no exemplo que eu falei. Tá? E um outro ponto importantíssimo é um lote econômico de compra, né? Poxa, será que eu vou comprar todo dia então 200 pneus? Eu gasto 200, todo dia eu compro 200. Será que isso é uma maneira inteligente de comprar matéria-prima? Imagine, 200 pneus talvez não enche um frete de um caminhão, mas se eu comprar 2.000 pneus, aí eu vou conseguir um frete melhor, uma entrega melhor, talvez até um custo melhor, né? Então, entender como montar esse lote econômico de compra, considerando toda a questão logística de entrega, o seu poder de compra, de negociação com o fornecedor, isso ajuda você também a ter um estoque efetivo e com custo menor. Dúvidas aí no chat, alguma coisa? Ô, João, interessante também em relação ao ponto de pedido, que hoje as médias grandes empresas, elas têm os seus fornecedores cadastrados, pré-escolhidos, e eles têm o estoque da empresa no seu programa, e aí, como a gente diz, às cegas, eles mandam lá as cotações para fornecer esse estoque quando chegou no ponto mínimo ali. Então, esse é um processo bem interessante que mudou um pouquinho também a cara, né, de aquisição de produtos, pelo menos para esse grupo de médias grandes.
onde o próprio fornecedor é o responsável por esse trabalho aí conjunto. Show de bola. Isso faz a gente ligar esse assunto, né, do controle de estoque, ou pedido de compra, com a gestão da informação que a gente viu em algumas agendas atrás. Hoje os sistemas são tão integrados ao ponto de que o teu fornecedor tem informação do teu sistema, do teu estoque ali, né? Então ele consegue, de repente você não fez o pedido de compra, ele consegue te avisar, ó, o estoque está baixo, está na hora de comprar. Ou então ele já tem uma pré-negociação feita, né? Todo preço, forma de pagamento, um pedido mínimo ali que ele possa enviar, ele já vai efetivar o pedido aí. O Rafael colocou aqui no chat, eu sou responsável pelo estoque do almoxarifado da empresa que trabalho. E todo dia tenho que olhar o saldo de estoque, dependendo do item. Se aumentou o consumo, eu aumento o mínimo e o máximo no sistema. É É para isso aí, fazer, né, Rafael. um controle aí de, né? Isso tudo feito através de sistema, né, Rafael? Você vai informar. ERP, né? E com certeza essas informações que você alimenta ali no sistema vai fazer o gestor, a pessoa responsável por compras, né, entender, poxa, eu preciso de comprar mais, eu tenho que comprar menos, eu tenho que comprar essa semana, eu vou comprar só mês que vem. Então ele já vai acompanhando ali, né, se aqueles produtos estão saindo mais, ele vai antecipar a compra ou ele vai postergar aquela compra ali. O Lucas, está com a mão Lucas estava levantada? com a mão levantada, é. Ô, professor, boa noite, tudo bom? Antes da gente Ó, passar para o próximo tópico, aproveitar para tirar uma dúvida com o senhor a respeito da fórmula do lote econômico que o material apresenta. Ele fala ali sobre a depreciação, algo assim, do estoque. Como que eu calculo isso? deixa Deixa eu, estragar e vejo quanto tempo demora para estragar? deixa eu abrir aqui, onde que você viu isso? Tá no livro? Deixa eu abrir essa No informação. Depreciação, Lucas? risco de perda, alguma coisa assim, não lembro direito. A fórmulazinha do Fala, estoque no livro no texto. livro? É, porque a Isso. fórmula é o custo do pedido vezes a demanda vezes 2, porque é como se esse 2 é de uma média, né? Dividindo pelo custo da armazenagem. Então, custo do pedido. Custo da João, armazenagem, posso, professor. posso comentar ou você quer? Manda bala que eu não tô nem ligado Então, nessa vamos forma aí. Tô lá. procurando O no que que é livro aqui, né? custo do pedido? Um comprador. Quanto custa esse comprador por pedido? Então, uma empresa ela vai apurar o custo desse comprador por pedidos, e aí envolve salário, envolve custo de iluminação, envolve depreciação dos equipamentos que ele utiliza. Você tem que chegar num custo ali de por pedido. Então, esse é um primeiro ponto. Aí, vezes demanda, quantidade que está sendo comprada. 10 mil, 20 mil, 100 milhões, dividido pelo custo de armazenagem. O que que é custo de armazenagem? Todo material estocado ele tem custo. É um espaço que ou é locado, ou é um espaço que a empresa deixa ele fixo para que os produtos sejam ali armazenados para não estragá-los. E aí o Rafael, por exemplo, conta estoque todo dia. Faz parte desse custo ter uma pessoa controlando e analisando tudo que sobra, tudo que falta diariamente. Então, de uma forma assim bem sintética, seria essa a fórmula. E a ideia da fórmula é, eu até que mandei esse exemplo para a gente incluir no livro texto, a fórmula da banana, né? Ao invés de comprar todo dia banana, eu faço uma simulação para comprar uma maior quantidade e menos ao supermercado. Imagina com esse custo de combustível e todo dia comprar duas bananas. Para quê? Então, nesse sentido, se aplica o leque. E aí você citou a palavra, Lucas, depreciação. Depreciação é um conceito mais avançado, um pouco de contabilidade, se é assim que eu posso colocar. Mas depreciação, a ideia é a seguinte: é, eu vou fazer um frete para você. Quanto eu vou cobrar? Quanto eu gastar de diesel? Quanto custa meu dia de trabalho? E quanto desgasta meu caminhão para fazer esse trabalho?
Depreciação é o desgaste. Desgaste do quê? Por tempo, por uso. Então, o televisor da sua casa está depreciando por uso, pelo tempo, né? Uma pessoa que fica o dia inteiro assistindo televisão desgasta mais a televisão. Era essa a dúvida, Lucas? Acho que a gente até avançou um pouquinho mais, né? Basicamente isso, professor. Até voltando ao exemplo lá do que o senhor colocou da banana, Uhum. que o material ele fala, né? Ah, tal, mas comprar quanto de banana? Porque pode estragar também. E aí, se eu não me engano, falava lá na formulazinha, tinha essa consideração. E aí entra a Isso. minha questão, né? Justamente da depreciação, né? Como que eu vou saber quanto tempo que vai ficar depreciando isso aqui? Mas aí eu Olha, a acho que não é depreciação. depreciação, Lucas. A ideia é obsolescência ou validade. Então a banana, ela se estraga por validade, entendeu? Ela não vai depreciar, ela vai estragar em algum momento. E, por exemplo, alguma coisa eletrônica, de informática, ela vai ficar obsoleta. Tá? Então, assim, você tem que pensar nesses dois pontos. Mas acho que o termo, a ideia não é de depreciação, mas de obsolescência, não é? Eu tô com o material aqui em tela, viu, João? E não tô, assim, pelo menos batendo o olho, vendo nada de depreciação. Mas, para responder ao Lucas, a depreciação, Lucas, é uma questão um pouco complexa para uma pessoa só decidir. Por exemplo, eu trabalho num hospital também. E aí, cada produto, cada equipamento que a gente compra, quem responde quanto tempo vai usar? Uma pessoa técnica da área, não eu. Eu vou fornecer o dado. Ó, eu comprei tal máquina, tal marca, faz tal coisa, tal anota. Lucas, você é especialista nisso daí. Me diga quanto tempo vai depreciar. É assim que as empresas fazem. Computador. Computador, eu sei, por uso do meu, quanto tempo vai durar. Mas na empresa, eu mando para TI. TI, me manda um laudo dizendo em quanto tempo a gente vai depreciar. É isso. Entendi. Na verdade, eu usei a palavra depreciação como, de forma genérica aqui mesmo. Não era especificamente depreciação, mas obrigado, esclareceu sim. Imagina. Mais alguma dúvida aí relacionada? Adriana? A Adriana colocou aqui, né? Eu, por exemplo, me encaixo nessa depreciação, dou aulas práticas de carros. Tem gastos que vai aparecer com uso contínuo, mas tem que ter dinheiro guardado. Gasta combustível, pneu, parte mecânica, elétrica, motor. O carro, o automóvel, né? A partir do momento que você tira ele zero da concessionária, ele já vai, né? Se está usando, ele já vai desvalorizando. Perdendo valor. Mas eu acho Vai importante sim, a gente fazer uma observação sobre o termo depreciação. Ele é um termo contábil. Então, mesmo a Adriana, ela só vai considerar essa depreciação se o carro dela estiver no CNPJ da empresa, para isso apontar como custo ou despesa, não é, ô Wilson? Ela, Exatamente. é. Agora, sim, essa questão do carro desgastar, do pneu estragar, de repente o carro lá com carro zero é uma coisa, o carro com 100 mil quilômetros é outra, porque as peças foram desgastando. Esse desgaste, essa piora do desempenho do carro não é depreciação, tá? Isso é uma forma de desgaste mesmo, ou porque ficou velho, ou porque venceu, ou porque já não é mais útil ou interessante, tá bom? É importante fazer essa separação, porque assim, quando você pensa nisso, no caso do carro, ele é a questão do desgaste. Agora, se uma empresa de locadora de veículo que vende carros depois, ela vai usar a depreciação para apontar custo e despesa dentro da contabilidade dela, tá? Beleza? tranquilo, gente. Continuando então. Além da toda a questão conceitual que nós vimos até agora, né, ainda nós temos algumas coisas de apoio, por exemplo, sistemas que nos ajudam, né, toda a questão do controle de estoque. Então, assim, a gente tem o ERP, que é o Enterprise Research and Planning, né? Quem está em inglês é afiado, ajuda aí, que é um sistema integrado de gestão empresarial. Então ele vai estar integrando todas as áreas da empresa, né?
Então, o exemplo do aluno que falou agora há pouco, que ele está lá alimentando o que vendeu todo dia, essa informação vai aparecer para o cara do compras, vai aparecer para o gestor da empresa, para o diretor, vai aparecer na parte de vendas. Então, o sistema sendo integrado, as informações são cruzadas e aparecem para muitas pessoas, né? E também tem o MRP, que é o Material Research and Planning, né? Se eu não estou enganado, é isso. O inglês se fala assim em inglês, né? Se alguém tiver inglês melhor. É o sistema integrado, então, aí para planejamento de compras de matéria-prima ou de planejamento de necessidades de materiais, tá bom? E, além disso, a gente tem os conceitos de método de estoque, né? O conceito de PEPs, WEPs e de custo médio. Então, o PEPs, né, considera que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. O termo FIFO aqui é em inglês, né? First in, first out. E o termo WEPs, que é o último que entra, é o primeiro que sai, né? Esses dois conceitos vão estar ligados muito a entender que tipo de produto que você está estocando. Se você estoca, por exemplo, alimento, é importantíssimo você vender o primeiro que entrou. Então, aquele produto que entrou primeiro no seu estoque, provavelmente ele vai vencer primeiro. Então, você tem que vender ele primeiro. Você tem que organizar e controlar seu estoque dessa maneira. Se você vende alguma coisa que não tem um prazo de validade curto, algo que não estraga, então você pode organizar seu estoque aí pelo método WEPs, né? De repente, o último que entrou pode ser o primeiro a sair, não tem problema, tá? E o custo médio, ele é um método aí que a gente usa para calcular o valor do estoque. É relevante também, muito relevante na hora de você calcular o seu preço de venda, né? De repente, a sua matéria-prima vem subindo, você tem estoques comprados com preços diferentes, então você precisa ter esse custo médio aí para também calcular seu preço de venda. Wilson, complementa aí para a gente. Como complemento, João, acho que é importante destacar que o EPS ele não é aceito pela Receita Federal. Então, hoje, praticamente, a maior parte das empresas entregam os arquivos, né, os balancetes, tudo de forma eletrônica, e aí você tem que colocar nesses programas se usa o PEPs ou o custo médio. Aí uma pergunta que me fazem: por que o EPS a Receita Federal não aceita? Porque o EPS, se é o último que sai, em teoria é o produto que é mais caro que sai primeiro. Isso diminui o lucro e, consequentemente, o valor do imposto a ser pago. É um conceito bem técnico também, contábil, né? A linha que o João falou para nós, enquanto administradores, é perfeita na questão do controle do produto, a questão de ser um produto alimentício, né? Usar o PEPs como o mais adequado aí. Então, indo nessa linha, eu acho mais condizente com o que nós estamos estudando na agenda. Porém, eu faço essa ponderação, porque caso alguém conheça um pouquinho de contabilidade ou já tenha ouvido falar, o motivo que a Receita Federal não permite é esse. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? No chat, tranquilo aqui. Continuando, então. É o último slide? Esse é o último slide, então, né? Para a gente falar das atividades. Vocês fizeram, estão com dúvidas, precisam de alguma recapitulação em relação às atividades que foram solicitadas. Atividade principal, fichário, né? A gente sempre usa o fichário como atividade principal. E a atividade secundária é o debate. Foi tudo certo? Está indo? Dúvidas? No fichário, né, a atividade pedia para aplicar os conceitos aí de controle de estoque e custo de produção para trazer uma solução, né, que reduza as perdas. E o debate era para falar de forma crítica sobre a busca de eficiência nas organizações, analisando os benefícios e limites sem comprometer o bem-estar dos colaboradores. Ou seja, aquele painel que o Wilson falou lá, vamos bater a meta, vamos acelerar, vamos produzir. Será que é saudável aí para os trabalhadores ou não? Pressão é forte.
É. João, Ele acho usa que no sobre Chaplin. fichário... Perdão, pode falar. Fala, Lucas. Não, só comentando, parece aquele filme do Chaplin lá, que ele vai fumar um cigarro, lá o patrão aparece atrás no telão. Tempos modernos, né? Isso, é. João, acho que no fichário vale talvez uma orientação para eles darem uma olhadinha, falando pelos fichários que eu corrigi, tá? É, vale uma, vale reforçar ali a leitura, porque o cálculo do salário por dia, se vocês pegarem um exemplo, é dividido por 22 dias. Ô Wilson, mas por que 22 e não 30? Se vocês percorrerem ali a agenda, e aí a gente explica aqui também, é porque são os 22 dias que você está realmente à disposição da empresa. Eu costumo dizer que na análise gerencial tem gestor, tem administrador que usa 30, que é o mês, ano, os dias calendário, outros utilizam 20. É mais comum esses 22 dias por ser os dias disponíveis. O João, não sei se tem funcionários lá, o dia que a pessoa está na piscina não dá para contar, né, João? Então esse Isso aí aí. Quando você vai calcular o teu custo ali, você tem que pensar no dia trabalhado do teu funcionário, né? Eu, de vez em quando, eu faço a conta com 19, porque são 20, 21 dias úteis aí, mas sempre tem um dia de atestado do funcionário. Então ainda tem esse atestado, É, feriado, então feriado. Então, geralmente, ali, eu costumo fazer a conta. emenda de Isso. feriado. É. acho que seria mais esse reforço, assim, só para ajudar Isso um é pouco. importante, só a visão do empresário tem que ser essa, né? Ele está considerando o custo pelos dias trabalhados. Já o trabalhador, quando ele quer saber quanto ele ganha por dia, ele acaba dividindo o salário por 30 dias. Por quê? Porque ele vive com aquele dinheiro por 30 dias, né? Então, são olhares diferentes ali, mas realmente o custo tem que ser calculado aí com 20, 22 dias no máximo, né? Para você atribuir o custo de mão de obra ao que foi produzido. Acho que o Lucas levantou a mão, né? E o Washington fez Um colocou aqui um comentário. comentário importante. Washington, aonde trabalho estão falando de metas diárias, alguns colaboradores estão reclamando. Washington, eu gostaria de ter controle suficiente para poder estabelecer meta diária. Infelizmente eu não tenho controle nem produtividade suficiente para isso, mas tento fazer metas mensais. A questão é que isso é importante, né? Dentro do mercado competitivo, se você não tiver metas, né? Se você não conseguir mensurar o quanto está sendo produzido, a empresa acaba sendo engolida ali pelos concorrentes, acaba perdendo o mercado. Então, assim, para o trabalhador, talvez a pressão de ter que responder aquelas metas, talvez isso seja ruim. Mas isso, se isso não acontecer, a empresa acaba se perdendo ali, viu? Acho que antes de deixar o Lucas comentar, a Josilene, João e Ali, está perguntando, nesse cálculo não é com DSR? Então, se eu não me engano, no módulo 2 vocês aprofundaram alguma coisa lá de cálculos, né, de folha de pagamento. Não tenho certeza absoluta agora, faz tempo que eu migrei para o 3. Mas pensa assim, Josilene, na agenda está falando do salário bruto da pessoa. DSR, descanso semanal remunerado. Se a pessoa é horista, então, essa pessoa tem destacado lá o DSR, e aí você até pode pegar do Olerite, subtrair o DSR e fazer os cálculos de custo. Mas veja só, a empresa ela tem que pagar o DSR com o salário. Então, quanto você custa para a empresa? O valor que você está disponível mais o DSR. Então, tem um total ali. Se esse total é 5.000, eu tenho que produzir um X para pagar seu salário, depois um X para pagar custos e despesas, depois um X para ter lucro. Então, é, o DSR está envolvido no custo para a empresa, né? Não sei se o João ali quer complementar.
Inclusive os impostos que a empresa paga sobre o seu salário, né? Esse custo não é, na realidade, ele não é só o valor do teu salário que você recebe ali. A empresa, ao atribuir o custo de mão de obra a um produto produzido, ela precisa considerar todos os custos envolvidos com aquela mão de obra. O salário, o DSR, os impostos pagos sobre aquilo. Essa soma que, igual o Wilson falou, essa soma total aí, vai ser dividida pela aquela quantidade de produção para saber quanto custa cada produto de mão de obra, né? Ou então para achar um ponto de equilíbrio de quantos produtos cada pessoa tem que produzir para a partir dali dar lucro e por aí vai. João, você produz camiseta, né? Sim. Em cada camiseta que o João produz, eu enxergo essa camiseta vários custos. FGTS, provisão do 13º, salário, falta, depreciação, manutenção de máquina, não sei se ele paga aluguel, mas se tiver aluguel, e mil coisas que envolva aquele funcionário estar ali disponível para produzir. Vamos ver se o copiloto faz uma imagem para nós disso daí. Lucas, você ia falar algo? Tá respondido, Josilene, do DSR? Adriana Professor, boa noite. também. Está gerando Justamente, imagem na inteligência? justamente aproveitando o gancho da Josilene, professor. No semestre passado, como o senhor comentou, na agenda 5, se eu não me engano, fala sobre departamento pessoal, fala sobre hora trabalhada. E ela apresenta um cálculo um pouco diferente do que o dessa agenda apresentou. Ela fala para pegar o salário e dividir por 220, que me daria o valor da hora trabalhada. São assuntos diferentes. Nesse cálculo que você acabou de falar, o funcionário quer saber quanto ele ganha por hora. No que nós falamos anteriormente, a gente quer saber quanto a mão de obra custa em cada produto. Entendi. Então muda o cálculo porque são São temas olhares diferentes. diferentes, são visões diferentes ali. O valor da hora trabalhada é o valor do salário dividido por 220, certo? A gente vai saber quanto cada funcionário ganha, recebe por hora trabalhada, tá? Aí, o que a gente está considerando aqui até então é o quanto custa a mão de obra total ou de um funcionário no que ele produz. Perfeito, obrigado, professor. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Já a Silvana fez um comentário aqui. Tem impostos que não desconta do funcionário, mas o empregador paga. Sim. O funcionário, né? Até eu brinco com os meus alunos de RH que às vezes ele acha que ele custa um salário mínimo, vai, R$ 1.500, mas na verdade ele custa 2.700, mais ou menos por aí. Se o empresário pudesse pagar para o funcionário o quanto o empresário gasta com o funcionário, eu tenho certeza que o funcionário seria muito mais feliz. Tudo que está por trás ali. E normalmente, professor, os funcionários não têm nem ideia o quanto ele custa para a empresa, né? Normalmente eles acham que ele vale somente o salário dele, mas para o empresário ele custa caro por conta de vários encargos. Exato. Fez a imagem aí, João? Está terminando. Não, eu imaginei assim um pouco mais colorida, mas está aí, ó. Mais ou menos isso que o Wilson queria ilustrar, né? É isso de repente, aí. dentro desse produto todo aí, vários outros custos estão ali, né? Impostos, salários, aluguel, diversos outros custos, né? Aviamento e muitas outras coisas, manutenção de máquina não apareceu aqui. Então, assim, a parte do lucro realmente não é tão grande quanto todas as outras partes. Está ilustrado, Wilson? Não, é isso aí, exatamente isso que eu pensei. Quando você fala de um comércio, quanto é? 50, é 100. E numa indústria, quanto é? São N variáveis para você chegar no preço, né? É bem complexo.
E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Querem compartilhar algo? Alunos, professores? Adriana? Porque é verdade mesmo, ficamos mais felizes se o patrão pagasse para nós. É isso aí, Adriana. É muita coisa que a empresa paga, né? Eu acho que a gente deveria não pagar nada de imposto e dividir tudo que paga de imposto com os funcionários. Daria mais que o dobro de salário para cada funcionário. Tem O Brasil. empresa, eu não sei se a sua é simples, João, mas empresas fora do simples, só de INSS, cota patronal e sistema S dá quase 30%. É a minha simples. A sua deve estar dando na faixa de uns 8, o que já é bastante, só de INSS, né? INSS eu acho que é 8, sim. Mas a gente paga pelo Simples também, acho que é a faixa de 9%. 8, Uhum. é o anexo 12. Né? Mas você tem que tentar fazer alguma coisa. Eu tenho 3 CNPJs aqui para fugir. Tem que tentar fazer alguma coisa. Queridos, dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? A gente vai encerrando já. Posso encerrar a gravação se vocês quiserem conversar alguma coisa fora do assunto também. Tranquilo? O Washington mandou um tranquilo, para quem está tranquilo. Edneia está com a mão levantada, pode falar? Não foi não? Foi engano a mão levantada? Erguei as mãos e tá. Então vamos encerrar, pessoal. Agradeço aí a todos, para todos os alunos aí pela participação. Espero que a gente tenha conseguido fazer uma aula que foi esclarecedora. Participação dos professores aí, nossa parceria sempre junto. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite, Ô, gente. professor, deixa eu só Oi. Boa lembrar a noite. professora Joyce. Boa noite. Boa noite. Eu vou lembrar ela para ela poder, acho que ela deve estar aí, né? Oi, professora, tudo bom? Oi. Não, de amanhã ela me explicar o que eu perguntei para ela já sabe, ela só pediu para mim lembrar ela. Aí eu falei, vou aproveitar a gravação, aí eu falei para ela que eu ia lembrar ela na aula, nossa, agora. Acho que a Tá Joyce Que aí bom. está amanhã, ouvindo. A Joyce está on, aham, sim. Eu vi ela aqui. aí amanhã às 5h30 a gente combinou, às 5h30 ela vai entrar em contato comigo. 5h30 da manhã. Não, professor, né? Também o senhor não judia dela, né? Coitada. É Ai, ai. sério. Mas tá bom, então. Obrigada pela explicação, viu? Professor João Paulo, depois dá uma, é essa Silvana que está falando, depois dá uma olhadinha no meu correio ETEC, por favor. Tá aberto aqui na tela. Não tem nenhuma mensagem não lida no Correio Tech. Nossa, eu mandei uma mensagem para o senhor há 3 dias. Será que Estão aconteceu? todas lidas e respondidas. Ai, No senhor. dia o que 7/4 tem uma mensagem sua falando sobre Isso, Agenda 5. isso, professor. Falando que a sua nota não... Ó, não sei se foi depois disso, mas eu regularizei todos os lançamentos aí que a gente teve que entregar um relatório, estava tudo atualizadinho. Dá uma Dá uma conferida olhada nas lá, porque informações acadêmicas. Você está sem a nota do bloco de notas do TAS5, é isso, nota né? do... Isso, professor. Tá bom. Aí, Vou dar uma o senhor conferidinha até me agora deu também, tá? o senhor até me deu feedback, eu não sei se aconteceu lá. Não foi lançado, como não feita, mas está feita. Aliás, sexta-feira à noite, quando eu chego do trabalho, eu já começo a fazer. Não, isso é até bom você ter falado, que é um aviso importante para todos os alunos aí. Essa transferência de nota do debate para informações acadêmicas lá de vocês, para formativas, né? Do bloco de notas para as formativas de vocês, isso é um processo manual, tá? Então pode acontecer algum erro, alguma que ficou para trás, principalmente nas atividades que foram feitas no período de recuperação. Porque quando vocês não fazem no período normal, a gente coloca lá um não fez. E aí quando a gente vai olhar para aquela tela, já está com o campo preenchido. E a gente acaba batendo o olho ali, já vê uma coisa escrita, a gente acaba deixando de corrigir a nota de vocês.
Então fiquem sempre de olho, se aparecer alguma coisa assim, só mandar correr até que a gente vai lá e corrige para vocês, tá bom? Tem que ficar Ai, sempre professor, de olho aí, obrigada, principalmente, viu? tá, Júlia? Principalmente nas Eu fiquei notas da agenda preocupada. 2. Não Fiquei precisa ficar preocupada. Falei, ai, preocupada. meu Deus, eu evito recuperação o máximo. Eu já tento fazer um rascunho no final de semana, para mim não ficar atrasada. Eu Se procuro você não fez atrasar. a atividade e a nota não apareceu, não precisa ficar preocupada, é só dar um alerta lá pra gente que a gente corrige para vocês, tá bom? Tá bom, professor. Eu mandei lá no seu correio ETEC. Muito obrigada. Ai, gente, desculpa aí, estou trazendo o assunto particular, mas eu aproveitei o Não, professor. sem problema. Ô, João, até pegando um gancho do que você falou, eu tive uma boa quantidade de alunos que ainda não concluíram o mock. Então, eu mandei mensagem, mas acho que é válido o recado. Vai ter o segundo período de recuperação e quem não entregou vai poder entregar, vai ser reaberto. Mas tenta evitar deixar abrir a recuperação. Já começa a fazer o quanto antes. Pega um final de semana, já faz, porque o mock é fora do ambiente, né? E aí, Eu já quando dava abre a agenda, atenção. você só vai lá e coloca o certificado. Aí eu também mandei um e-mail que é um e-mail de suporte desses cursos, porque nós aqui, professores, nós não temos qualquer ação em relação aos cursos MOOC, no sentido de ver se tem algum erro, algum problema. Então tem um e-mail, eu compartilhei nas minhas turmas, acho que o João, a Joyce e a Ale também, então deixar esse recadinho aí para vocês. Não deixem para recuperação, gente. Deixou para fim de recuperação, o computador não liga, o e-mail não abre, o curso Sim. não complementa, e aí é onde gera o problema. A gente fala tanto Deixar em sempre imprevisto, né? Deixar sempre para a última hora é ruim também, viu, gente? Porque às vezes é uma atividade que a gente devolve, que dá para você arrumar, que está Sim. faltando alguma coisa. Se você manda nos últimos minutos do segundo tempo, você corre o risco da gente não conseguir ler, né? Então, se você manda na segunda-feira, às 11 e, sei lá, onze h 59. 40 provavelmente não vai dar tempo da gente corrigir e devolver. Oi, Ah, eu penso Jacivane. nisso, professora. Eu já procuro fazer já, porque se tiver tempo de refazer, aí ainda tem o tempo tranquilo, antes da outra, para não Ó, acumular. vou te mostrar o que aconteceu. Olha aqui onde que a tua nota foi parar. Ó. Acima de você tem uma aluna que chama Jaciane. Eu, na pressa aqui, eu só li o Jaci. Salvei a tua nota na atividade, na formativa de outra aluna. Então, vocês precisam ficar de olho, acompanhar isso daí, que acaba ajudando a gente a evitar erro aí, tá bom? Ah, eu sempre, quando eu tenho tempo, já deixo o meu ETEC aberto na hora do trabalho, porque de vez em quando eu dou uma olhadinha. Beleza. Tá corrigido já, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, professores. É a turma também aí que acabou não me ouvindo. Muito obrigada. Valeu.